Amém. Graça e paz a todos. Sejam todos bem-vindos mais uma vez. Que o Espírito Santo possa falar ao meu e ao seu coração. E, como todos sabem, nosso culto está sendo gravado. E hoje, sendo o primeiro domingo do mês de abril, nós celebramos a Santa Ceia do Senhor. E você que está com um pedaço de pão em casa, um suco de uva, que vocês possam separá-lo e participarem conosco, em nome de Jesus. Hoje eu quero pedir perdão primeiramente a Deus, quero pedir perdão à igreja pela minha fraqueza. O Senhor recolheu o Gabriel e todos nós, ficamos tristes, entristecidos, estamos enlutados. Porém, como pastor da igreja, eu fiquei abatido e estava sem coragem de vir aqui para pregar a palavra. Não estava animado para estar aqui. Mas, ao terminar o louvor e abrir os meus olhos, eu vejo a família inteira da Sabrina aqui, Pai, a mãe, os irmãos, para buscarem a Deus, para servirem a Deus. Porque em todos os momentos, seja na dor, seja na angústia, seja na alegria, nós devemos buscar a Deus. Buscar em primeiro lugar o reino de Deus e a sua justiça, e as demais coisas vos serão acrescentadas. Aleluia. Oremos neste momento. Espírito Santo, Tu és um Deus que se faz presente na nossa vida, um Deus que desceu dos céus e nos envolveu no poder do Altíssimo, está aqui para nos consolar, está aqui para nos trazer o conforto, o abrigo, a proteção. E nós pedimos nessa noite a Ti, Senhor, por todo o corpo de Cristo, em especial também nesta noite pela família do Gabriel, Senhor, a qual cremos que já está no seio de Abraão, já está vivendo melhor, o infinitamente mais daquilo que o homem pede, daquilo que o homem sonha. E nós entregamos toda a família, toda a igreja nesse momento de luto, neste momento de tristeza na terra, porém alegria nos céus, porque foi uma vida que entregou-se e se rendeu ao Senhor um dia, te aceitando como o único e suficiente Salvador. E por isso, Pai, nesta noite, ao único e suficiente Salvador, ao Deus que dá vida e que tira a vida, ao Deus que é o autor e o consumador de todas as coisas, nós nos entregamos, nos rendemos a Ti, para que o Senhor fale conosco nesta noite. Eu dependo inteiramente do Senhor, Pai. O Senhor venha usar o meu corpo, a minha alma, o meu espírito, pois não há sabedoria em mim, não há conhecimento em mim, a não ser se vier do Senhor, Pai. Pois a verdadeira sabedoria é aquela que vem do alto, e a Tua palavra ela se torna viva quando o Senhor se faz presente, e quando o Senhor toca e abre o nosso interior, Pai. Porque é uma palavra viva e eficaz que divide a alma e o espírito juntas e medulas e faz a transformação, traz a cura, muda a história, transforma destinos. Por isso eu te louvo e te agradeço nesta noite, porque sairemos daqui, Senhor, confortados, abrigados, protegidos e fortalecidos pelo Senhor dos Exércitos.
que todo atrapalho agora, que toda situação contrária, toda dispersão seja anulada no mundo espiritual, porque maior é o que está em nós daquele que está no mundo. Em nome de Jesus. Amém e amém. Glória a Deus. Queridos, eu queria compartilhar uma palavra com vocês no livro de Romanos, no capítulo de número 8. Nós estamos iniciando um novo mês de abril, e hoje, iniciando este mês, também vamos participar do corpo e do sangue de Jesus, fazendo isso em memória dele, até que ele venha. Eu peço bastante atenção aos irmãos na hora da leitura, na hora da palavra, que é muito importante. Hoje o culto será um pouco mais breve, e justamente pela Santa Ceia. E diz assim, Romanos capítulo 8, a partir do verso de número 35. Quem nos separará do amor de Cristo? A tribulação, ou a angústia, ou a perseguição, ou a fome, ou a nudez, ou o perigo, ou a espada? Como está escrito: por amor de ti somos entregues à morte todo dia, somos reputados como ovelhas para o matador. Mas em todas essas coisas, somos mais do que vencedores, por aquele que nos amou. Porque estou certo de que nem a morte, nem a vida, nem os anjos, nem os principados, nem as potestades, nem o presente, nem o porvir, nem a altura, nem a profundidade, nem alguma outra criatura nos poderá separar do amor de Deus, que está em Cristo Jesus, nosso Senhor. Aleluia. Absolutamente nada nos poderá nos separar do amor de Jesus. Foi o amor de Jesus que nos uniu a Deus. Foi o amor de Jesus que rompeu a separação, que acabou com o abismo que existia entre nós e Deus. E por isso, em todas as coisas, somos mais que vencedores. Hoje eu vejo um exemplo nítido, firme, sólido, porque a palavra de Deus, ela é sólida, ela é infalível, porque é o amor de Deus manifestado e o poder de Deus manifestado através da sua palavra. Por isso a Bíblia diz que nem a morte, nem a vida nos poderá separar do amor de Deus, porque tanto a morte como a vida está em Deus. Nós estamos em Deus. Eu quero que você acredite que nem a morte, nem a vida e nem coisa alguma neste mundo, e nem no porvir, nem no dia de amanhã, por pior que seja, por pior que possa parecer aos seus olhos, não te separará do amor de Deus, porque aquele que está em Deus, o Senhor já morreu a sua própria morte. Então agora nós já não vivemos mais para nós vivemos para Cristo, aquele que habita em nós, aquele que dá a vida
e vida verdadeira. Por isso, hoje eu poderia intitular o sermão desta noite: Sem separação. O Senhor diz assim: sede santos, porque eu sou santo. A santificação que a Bíblia nos ensina é uma separação do mundo, é uma separação das coisas, uma separação até mesmo de pessoas, mas não a separação de Deus, porque um dia nós seremos separados de pessoas, de coisas, do mundo, do nosso próprio corpo, da nossa própria alma, mas o nosso espírito nunca ficará separado de Deus, porque Deus soprou sobre nós o Espírito e nos fez alma vivente. Por isso, irmãos, quando Jesus, o Verbo encarnado, por amor, não por necessidade, nem por interesse algum, mas simplesmente por amor a cada um de nós, se esvaziou de si mesmo, desceu dos céus e foi concebido pelo Espírito Santo do ventre de Maria, com uma grande missão, ou seja, a maior missão de toda a existência humana, a salvação do mundo. Então ele cumpriu e rompeu aquilo que nos separava. Então por isso nada mais nos separará do amor de Deus, porque hoje nós somos selados com o Espírito Santo. No Antigo Testamento, quando o povo estava para ser liberto do cativeiro do Egito, o Senhor mandou que fosse derramado sangue nos umbrais das portas, para que quando o anjo da morte passasse e visse aquele sangue nos umbrais das portas, o anjo passasse adiante e as pessoas vivessem. Hoje, quando o anjo da morte passa sobre as nossas vidas, passa sobre os nossos lares, ele sabe que ele não pode fazer mais nada, porque Jesus já morreu a nossa morte, e que nós já estamos em Cristo, já não há mais esta separação. E quando Jesus, pregando no Sermão do Monte, dando os seus primeiros ensinamentos, lá em Mateus capítulo 7, olha a importância da palavra de Deus. Mateus capítulo 7, no verso 24, diz assim: todo aquele, pois que escuta estas minhas palavras e as praticas, assemelhá-lo-ei ao homem prudente que edificou a sua casa sobre a rocha. E desceu a chuva, correram rios, assopraram ventos, combateram aquela casa, porém ela não caiu, porque estava edificada sobre a rocha. Nós estamos combatendo o bom combate da vida, e esse combate muitas vezes ele vem por fora da nossa casa, por dentro da nossa casa, por cima da nossa casa, vem por todos os lados, de várias maneiras, com várias intenções, com várias tentações, mas com um único objetivo: matar, roubar e destruir. Porém, ele não pode mais matar, roubar e destruir aquele que construiu a sua vida na rocha, aquele que está firmado na rocha eterna. Porque pode passar os céus, pode passar a terra, porém a palavra de Deus não passará. E nós temos essa garantia
de que todas as coisas que nós passemos nesta terra estão contribuindo para o bem daqueles que amam a Deus, do início ao fim. Por isso que a vida, ela é um presente, ela é uma dádiva de Deus, e nós não sabemos o nosso tempo de vida. Uns vivem 10 dias, outros vivem um dia, outros mais de 100 anos, mas os nossos dias, todos eles estão contados, e a partir do momento que as nossas vidas estão entregues nas mãos do Senhor, irmãos, nós precisamos estar verdadeiramente vivendo esta vida sem separação, porque é como os hebreus, quanto mais eles eram escravizados, quanto mais eles sofriam, mais eles cresciam, mais eles se fortaleciam em Cristo Jesus. E por quê? Porque o poder de Deus, ele é aperfeiçoado na nossa fraqueza, ou seja, a fraqueza humana, ela se aperfeiçoa, ela se regenera quando vem o poder de Deus na nossa vida. Porque se nós não tivermos este poder de Deus na nossa vida, certamente a nossa casa é abalada. Nós caímos com essa fundamentação de areia, que é o contrário da fundamentação dos quais estão todos em Cristo Jesus. Por isso que a Bíblia diz que 1000 cairão ao seu lado, 10.000 à tua direita, e tu não serás abalado, atingido. Por quê, queridos? Porque você está fundamentado na rocha. Então você tem um compromisso, uma aliança eterna com o Senhor, de enquanto nós vivemos, nós adorarmos a Deus. Enquanto nós vivemos, nós sermos aliançados em amor, porque a Bíblia diz em 1 Coríntios, no capítulo 13, no verso 8, que o amor, ele nunca falha, o amor nunca desiste, e o amor verdadeiro nunca termina. E é por isso que Deus nos amou de tal maneira, que tem trabalhado em nós, ainda que nós passamos por tantas tempestades, mas vemos o amor de Deus falando aos nossos corações. E ele diz assim no verso 37, mas em todas estas coisas, quais são as coisas que nós estamos passando? Quais são as situações que você está passando? Vocês que nos assistem, quais são as lutas, quais são as aflições que vocês estão passando? Nós somos mais que vitoriosos em todas elas. Davi disse, ainda que eu andasse pelo vale da sombra da morte, eu não temeria mal algum, porque ele sabia que o Senhor estava com ele, seu cajado, a sua vara, o consolava. E o Senhor está conosco. No original, diz o Senhor, é o meu pastor e ele não me faltará. O Senhor não nos tem nos faltado em cada dia, e principalmente, queridos, nos dias em que passamos pelos vales, nos dias em que passamos por dificuldades tremendas, nos dias que nos despedimos de entes queridos, nos dias em que inevitavelmente nos deparamos com situações que a nossa limitação humana nos impede de fazer algo, mas agindo Deus, quem impedirá? E é por isso que, glória a Deus, é Ele e só Ele que age sobre a vida e sobre a morte. É só Ele que é o juiz de todos os juízes. É só Ele que tem a palavra final nas suas mãos. E a palavra final já foi dada. De todas as ovelhas que o meu Pai me deu,
nenhuma eu perderei. Nenhuma eu perderei. Jesus não perde, o amor não é perdedor, o amor é ganhador, porque quando se tem amor, você é vencedor, você é um ganhador, você jamais foi um perdedor, porque se aonde existe o amor, então existe a vitória, não existe o fracasso, não existe a derrota, porque o amor, ele é verdadeiramente imbatível. Abra comigo 1 Coríntios, no capítulo de número 13. E diz assim, verso 2: E ainda que tivesse o dom de profecia, muitos têm o dom de profecia, nós profetizamos, o Senhor se revela a nós e nós profetizamos muitas coisas vindo do alto céus. E ainda que eu conhecesse todos os mistérios e toda a ciência, ainda que nós fôssemos como Salomão, que foi o homem mais sábio, conhecia a ciência, conhecia todas as coisas, antes dele nem depois dele existiu um homem tão sábio como ele. Ainda que tivesse toda a fé, de maneira que eu transportasse os montes, se não tivesse amor, eu nada seria. O amor, ele venceu o dinheiro, ele venceu a ciência, ele venceu a fé, ele venceu o homem que pode ter a maior fé nessa terra de transplantar montes de um lado para o outro. Todavia, o amor venceu. E é isso que diz a palavra de Deus. Você diz no verso 13: e ainda que, esse ainda que, eu gostaria, meus irmãos, e eu sei que todos vocês conhecem, ainda que vocês conhecem, ainda que vocês já leram muitas e muitas vezes esta palavra, ainda que vocês já conheçam esta palavra, nós vamos lê-la novamente, para nos relembrar que nós não somos só ouvintes, mas praticantes da palavra. Porque os praticantes da palavra são aqueles que estão solidificados na palavra. Quem não pratica a palavra, o vento leva, é como folha ao vento. E quem pratica a palavra, ainda chorando, não para, porque ele vai semeando, ele vai plantando, chorando, agoniado, angustiado, mas certamente ele voltará com os seus feixes, ele voltará com as suas bênçãos, porque nós voltaremos de onde nós viemos. Nós viemos de Deus e voltaremos para Ele. Por isso ele diz: ainda que eu distribuísse toda a minha fortuna para o sustento dos pobres. Paulo, ele está dizendo sobre uma fortuna, irmãos. Ele não está dizendo sobre um salário, ou um bom salário, ou um bom dinheiro. Paulo está falando, ainda que eu distribuísse a minha fortuna. Ele está falando sobre um homem afortunado, um homem milionário, um homem que tem milhões e milhões de reais, ou milhões e milhões de reais, de dólares no bolso, nas suas contas bancárias, e ainda que ele distribuísse tudo e desse aos pobres, a todos os necessitados, e ainda que ele entregasse o seu corpo para ser queimado, se não tivesse amor, nada disso se aproveitaria.
Esses momentos de dores, de pranto, de tristeza, em que nós ficamos rasgados por dentro, é o momento de refletirmos profundamente sobre o que exatamente diz esse versículo. Porque o amor ao dinheiro é a raiz de todos os males. O amor, ele é tão forte, ele é tão poderoso, que ele é maior do que a fé. E se a pessoa amar o dinheiro, ele vai destruir a si e a todos, porque é a raiz de todos os males. E você sabia que o amor, ele é como a fé? Você não precisa ter uma fé para transplantar montes. Você só precisa ter amor, do tamanho de um grão de mostarda. Só precisa ter fé do tamanho de um grão de mostarda. E o amor também é assim. Ame mais um carro do que sua família. Ame mais um objeto do que a sua própria vida. O amor ao dinheiro é a raiz, gente, de todos os males. Por que geração vem, geração vai, e as coisas, a ciência evolui, nós pegamos um celular na mão, nós fazemos tudo com um aparelhinho na nossa mão direita. E o amor que pode tudo está cada dia mais se esfriando, porque a palavra de Deus está se cumprindo, que nos finais dos tempos o amor se esfriaria a quase todos. Tome muito cuidado, porque o amor é como a fé. Eu quero deixar isso bem explicadinho. Não tem como amar mais e como amar menos. Eu aprendi isso com meu filho mais novo. Um dia ele me disse: pai, não tem como medir o amor. E é verdade. Não tem como. Ederson, consegue amar o Davi mais? Não tem como. Consegue amar ele menos? Não tem como. Vocês não perderam Gabriel. Gabriel nunca foi de vocês. Deus deu um tempo para que vocês tivessem Ele no seio do lar de vocês. E é por isso que a gente chora hoje. É por isso que eu choro hoje, porque eu me lembro ele entrando dentro da igreja e ele falava assim: pastor, você está bonitão hoje. O único homem que me chamava de bonitão era o Gabriel. Falava: pastor, o senhor está bonitão hoje. Naquela época eu tinha a barba pretinha. Ele falava: que barba legal, pastor. Quando eu crescer, eu quero ter barbona assim. Mas ele cresceu. Ele cresceu porque ele entregou a vida para Jesus. Sabe quando o homem cresce? O homem cresce quando a gente entrega a vida para Jesus. E pode acontecer o que acontecer, irmãos. Jesus, ele é fiel. O homem não é fiel, mas Jesus, ele é fiel. Onde que estava Deus, Domingo e Carol, quando vocês perderam o seu primeiro filho? E nós chorávamos no sepultamento dele. Ele estava no mesmo lugar que ele sempre esteve.
Vocês passaram por isso. Quantos anos já fazem? 11 anos. E faz 11 anos que vocês estão aqui no culto, fortificados, recebendo a palavra. Tem dia que chega aqui chorando. Eu vejo o meu irmão Tonico de vez em quando aqui ensanguentado. Ele acha que eu não sei, mas eu sei. Eu sou o anjo da igreja. Tem dia que eu estou também aqui derramando sangue. Vocês não sabem, mas o meu Deus sabe. Mas o importante é estar nele, porque Ele é a vida, Ele é a videira e nós somos os ramos, e sem Ele nós nada podemos fazer. Agora, de verdade, 11 anos atrás, naquele dia triste, angustiado, Tonico e Carol talvez dizia assim: agora, como que eu faço? Como que eu dou conta? Como é que eu vou viver? E por outro lado, o pastor, com o joelho dobrado, dizendo assim: Senhor, não é justo isso aí. A gente ora, a gente jejua, a gente busca. É muito difícil, Senhor. É muito difícil. Mas aí, essa força que eu estou te contando aqui do amor, irmãos, é a única força, é a única que consegue levantar a gente de novo, entendeu? Que consegue colocar a gente de pé de novo, porque senão a gente não suporta, a gente não suporta. Ninguém nasceu para morrer. É por isso que nós não sabemos lidar com a morte. Nós não sabemos lidar com a morte. Nós nunca vamos saber lidar com a morte, porque Jesus, Ele nos deu a vida, e por isso que Ele diz: todo aquele que crer em mim, ainda que morra, viverá. Por isso que nós vivemos e viveremos eternamente, porque nós cremos em Jesus. E Ele diz que todo aquele que crer de todo o coração e confessar com seus lábios será salvo. Eu quero fazer um apelo hoje para todos que tiverem oportunidade de assistirem este culto, de participarem deste vídeo, que vocês aceitem a Jesus Cristo como o único e suficiente Salvador da vida de vocês. Porque quem não crê já está condenado. Porque Deus amou o mundo de tal maneira que deu seu Filho unigênito, para que todo aquele que nele crê não pereça, mas tenha a vida eterna. E aquele que não poupou nem mesmo seu único Filho, que é Jesus, o que mais Ele não nos faria por amor? Agora você entende a porção do amor? Você entende por que Jesus, mesmo sofrendo naquela cruz, com as suas chagas, com a coroa de espinho na sua cabeça, Ele poderia olhar para mim e para você e falar assim: olha, missão cumprida, valeu. E Ele fez isso mesmo, cumpriu a missão, foi válida. Ninguém pode invalidar essa missão, porém Ele não ficou parado. Ele enviou o Espírito Santo, porque Ele falou: eu não vou te deixar órfão, eu não vou te deixar sozinha, Carol, não vou te deixar sozinho, Emerson, não vou te deixar sozinho, João, Pedro, Maria, jamais te abandonarei, estarei contigo até a consumação dos séculos.
é eternamente. Eu sou a ressurreição e a vida. Então a vida, mas que vida? A vida eterna, irmãos. A Bíblia fala que é triste, a maior tristeza do homem é acreditar que a nossa existência se limita somente nessa terra. Essa é a maior tristeza do homem. Porque pensa, as alegrias muitas vezes que nós temos na vida, a gente conta nos dedos, irmãos. E ó, que eu não estou aqui para dar uma palavra de desânimo, não. Eu estou aqui para dar uma palavra também não de ânimo, mas eu estou aqui para dar a palavra da vida, porque a vida ela é real. Ela é real aqui, temporariamente, e ela vai ser mais real no porvir, quando o corpo corruptível for tomado pelo nosso corpo incorruptível, quando aquilo que é mortal for revestido pelo imortal. Então, o que nós temos que fazer enquanto nós estamos aqui? Contar os dias, contar as alegrias, parar com essas nossas bobagens de brincadeiras de mau gosto, de chateações, de coisas pequenas. Nós somos muito maiores do que tudo isso aí. O amor é muito maior do que tudo isso aí, e o amor precisa ser vivido. O amor precisa ser contemplado. E quantas vezes nós deixamos, fracassamos e falhamos com as pessoas que nós amamos por limitações humanas e uma segunda doença do século. Segunda, pastor? Qual que é a primeira? A primeira é a depressão, né? A segunda, descobri na Bíblia, falta de tempo. Isso é uma doença. Falta de tempo é doença. Se você não tiver tempo para a tua mulher, para o teu filho, você é um doente. Se você não tiver tempo para você, você está doente. Segunda maldição, segunda maior doença desse mundo é a falta de tempo. Não fala mais essa bobagem na tua vida, nunca mais na tua vida. Não tem o tempo. O tempo se faz. O Deus que nós servimos é o Senhor do tempo. Ele comanda o tempo. Ele parou o sol, parou o relógio para dar tempo para Josué vencer a batalha. Ele é dono do tempo. Necessita de fé? Peça fé para Deus. Vou conjunturar aqui. Necessita de tempo? Peça tempo para Deus então. Deus, me dá mais tempo. 24 horas está curto. Então deixa de fazer algumas coisas na vida. Eu estou falando aqui sem separação de Deus, mas total separação do mundo. Separe coisas de pessoas. Separe coisas que não têm valor daquilo que tem valor. Assim como o Senhor fez a separação entre a luz e as trevas. Que harmonia há entre a luz e as trevas? Nenhuma. Que harmonia há entre uma coisa que não tem valor, um lixo, e um perfume caríssimo? Que harmonia há nisso? Nós não podemos conviver com lixo e com perfume junto. É por isso que Deus está movendo os céus e a terra, e tem pessoas se afastando na nossa frente. Nós mesmos muitas vezes temos se afastado de pessoas, e eu vou confirmar agora no teu coração através do Espírito Santo, e você vai saber que é Deus que está falando com você. Tem lugar que você já não quer ir mais. Tem lugar que você já falou: eu não vou mais lá, porque eu vou lá, eu não me sinto bem.
Tem pessoas que você já decidiu: eu não vou mais caminhar com essa pessoa, eu não vou mais abrir meu coração para tal pessoa. Tem alguém aqui? Tem? É justamente isso. Porque não há harmonia, irmãos. Não há junção, entendeu? Quando Deus foi criar o homem, porque o homem continua sendo o melhor de Deus, Ele disse assim: façamos o homem conforme a nossa imagem e semelhança. Teve uma reunião, a Santíssima Trindade, Deus Pai, Deus Filho e Deus Espírito Santo, se reunindo para nosso sonho, nosso maior projeto, a nossa maior obra-prima agora vai ser feita. E de que maneira? Como que vai ser? Quando você foi ter o teu filho, que jeito você queria que ele fosse? Parecido com você. Façamos o homem conforme a nossa imagem, segundo a nossa semelhança. Seja semelhante a Deus. Amor. Quando você vê uma pessoa que ama, uma pessoa que perdoa, ela é semelhante a Deus. Quando você vê uma pessoa que ela se ira, mas ela não cansa de fazer o bem, ela é semelhante a Deus. Às vezes nós como pais, às vezes a gente precisa exortar os filhos, corrigi-los, discipliná-los, falar grosso com eles. E é necessário, mais que necessário muitas vezes, principalmente quando são crianças, porque não sabem o que fazem, dependem do conselho dos pais. Muitas vezes nós nos cobramos, e dizemos assim: será que eu peguei pesado? E agora ele está triste. Mas é o amor. É o amor. É o amor nos impedindo de fazer algo errado para nós mesmos. E o Senhor, Ele nos impede muitas vezes, irmãos, de nós mesmos cometer os mesmos erros de sempre. Por isso que muitas vezes Ele permite que andemos em círculo, para percebermos quão enfadonho está sendo a vida. Para Ele olhar para você e falar assim: meu filho, quantas vezes eu te disse isso? Quantas vezes eu te disse que é melhor obedecer do que sacrificar? Ah, se o meu povo escutasse a minha voz, eu prontamente atenderia os seus pedidos. O Senhor não resiste, irmãos. O Senhor não resiste a um coração contrito, abatido, a um coração verdadeiro. Eu não estou falando sobre pecado, eu estou falando de um coração verdadeiro. O rei Ezequias recebeu a visita do profeta Isaías. Isaías bateu na porta dele e falou assim: rei, ele era um homem de Deus. E o profeta disse para ele: olha, o Senhor mandou te avisar que o Senhor vai te recolher. Essa tua enfermidade, essa tua úlcera, diz os estudos que ele tinha uma úlcera muito forte, maligna dentro dele, vai tirar a sua vida. E Deus está te chamando. Aí a Bíblia diz que o rei Ezequias virou o rosto para a parede e começou a chorar. E gente, eu vou falar uma coisa para vocês. Se tem uma coisa com os amigos, sempre é a Bíblia, Olha quando Deus está em primeiro lugar na tua vida. Tenta entender o que eu vou te explicar aqui agora.
Eu sou o rei Ezequias. Aí o profeta vem, meu amigo vem e fala para mim o seguinte, fala, olha, Deus falou que você vai morrer. Se eu não conheço Deus, se eu estou na carne, se eu estou no sentimento, eu vou olhar para dentro dos olhos de Isaías, do meu amigo, e falar, não vou morrer não, me explica esse negócio direito, não, eu quero saber esse negócio, eu vou querer dialogar com a pessoa. Mas quando a gente fala de vida, e você tem vida com Deus, então ele já não importava se era Isaías, se era o profeta, se era anjo, se o que era, estava na frente dele. Ele só virou o rosto para a parede, começou a chorar e falou em voz alta para Deus, gritando, Senhor, eu andei com inteireza de coração. O Senhor é um Deus de promessa. Eu fui íntegro. Eu cumpri o que eu combinei. Isaías estava indo embora. O Senhor falou no ouvido de Isaías, volta lá. Fala para Ezequias que eu estou dando mais 15 anos de vida para ele. Mas para ele colocar a casa em ordem. Receba uma palavra profética agora para a tua vida. Porque isso é mais do que profético. Porque é real. Coloca a tua casa em ordem. Nós temos mais um tempo de vida. Ezequias ficou sabendo quanto tempo ele ia ter. Tem homens que são privilegiados na vida. No mesmo momento da tristeza, da angústia, ele recebeu um privilégio de saber quanto tempo ele ia ter de vida. Ele podia agora se organizar no tempo, se organizar em tudo, até o último dia a se completar 15 anos. Mas para nós não chegou isso. Para nós chegou algo melhor. Chegou a imortalidade. Para nós chegou a vida eterna pela graça dada por Deus a cada um. Então, enquanto nós estamos aqui neste corpo, mas vivendo pela graça de Deus, irmãos, que nós nos rendemos ao Senhor e cumprimos com a vontade do Pai, e vamos se solidificar cada dia mais sem separação com Deus, porque nada mais nos separará do amor de Deus. É a Bíblia que ele fala. Nem no que já passou, nem no que está passando, nem no que está por vir. E o que está por vir aí não vai ser fácil, gente. O que está chegando no mundo não vai ser fácil. Nós estamos no início das dores. Por isso que a fé está se esfriando. Então, se fortaleça no Senhor, busca o Senhor e exale esse amor. Onde você estiver, que este amor ele seja aplicado. E do teu jeito, tá? Porque ninguém consegue ensinar o outro a amar. Você consegue ensinar uma pessoa a andar de bicicleta, você consegue ensinar a pessoa a fazer um arroz com feijão, mas você não consegue ensinar ninguém a amar. Cada um ama do seu próprio jeito. Entenda o que é amar. Entenda as pessoas, o que é o amor. Tem mulheres que às vezes nunca entenderam o seu marido, que as ama, achando que ele é bruto, que é isso, mas é a forma dele amar, de sustentar, de cobri-la, de protegê-la. Mas não, meu marido. E outros, ao contrário, distorcendo o amor.
Aprenda o que é amar, aprenda o que é amar, porque a ausência do amor é uma coisa mais ridícula que existe. É pior do que o diabo, é mais feio do que o diabo, a ausência do amor. Porque para esta pessoa, nem chamada ela foi. Porque muitos foram chamados e poucos escolhidos. E o amor tudo sofre, tudo suporta, mas não aceita tudo. Glória a Deus. Glória a Deus. Então não aceite palavra contrária a isso aqui. Nada nos separará do amor de Deus. Nem altura, nem profundidade, nada nos separará do amor de Deus. Tem tantas frases bonitas, tantos filósofos, tantas declarações que te fazem chorar, mas a prática é não largar, é estar na doença, no vento, na tempestade, no frio, na tristeza, na morte, no sofrimento, é estar. O amor é ser, é estar nele e ele ser em nós. O amor. Este é o amor. Nós vamos participar agora do corpo e do sangue de Jesus. Eu vou fazer uma oração aqui, eu peço à igreja, aqueles que puderem, entrarem na presença do Senhor, confessando os seus pecados agora, para que todos nós possamos comer e beber do cálice, deixando sempre a revelação da palavra que nos está na primeira epístola do apóstolo Paulo, escrita em Coríntios, no capítulo 11, sobre a verdadeira ceia, quando ele diz: examine-se o homem, e assim coma do pão e beba do cálice. Você sabe o que significa examinar-se o homem? Examine-se o homem. Preste bastante atenção nisso. Se você for se examinar agora, com certeza você vai achar pecado em você. Talvez você pecou na hora que você entrou na igreja aqui dentro. Talvez você pecou aqui dentro da igreja em pensamento. Se você for se examinar, você vai achar pecado em você. Mas quando Paulo fala examine-se o homem a si mesmo, é examinar se você está em Cristo e se Cristo está em você. Porque nós somos pecadores. E se Cristo estiver em nós, e como de fato Ele está, então todos os nossos pecados estão perdoados. E por isso nós possamos sentar na mesa e celebrar a Santa Ceia do Senhor. Nunca mais, meu irmão, minha irmã, deixe de participar da ceia do Cordeiro. Só participa do corpo e do sangue de Jesus quem vai morar no céu. Não deixa o diabo te tomar até isso aqui na terra, não. Te prender em você mesmo. Se liberte, porque Jesus te libertou. Te libertou do pecado, da morte, da escravidão. Amém? Aleluia, Jesus. Senhor meu Deus e meu Pai, eu lhe peço agora a tua bênção, Senhor, sobre todos que vão participar da Santa Ceia do Cordeiro de Deus, que tira o pecado do mundo, fazendo isso em memória tua, Jesus, até que o Senhor volte para nos buscar. Hoje é a primeira Santa Ceia do mês de abril, e que seja mais uma de muitas que nós possamos tomar, estando sempre firmados na rocha eterna, sem separação alguma, porque não existe mais separação. O teu amor nos uniu a Deus
com o teu sacrifício. Por isso hoje, através do corpo e do sangue de Jesus, nós podemos celebrar a vida eterna, a vida com Deus, uma vida que não haverá mais choro, nem pranto, nem dores. Por isso, Pai, perdoa os nossos pecados. Perdoa, Senhor, os pecados ocultos, os pecados que nós já nem mais lembramos. Perdoa-nos de todos os pecados que cometemos ontem, hoje, e também de todos os que ainda cometeremos, Pai. Porque somos falhos, pequenos, pecadores, mas a veracidade, assim como o rei Ezequias disse a ti, que andou com inteireza de coração, tu sabes a veracidade do nosso coração, que nós só temos um Deus, tu és o nosso Deus, Pai, aleluia, não existe outro Deus além de ti, um Deus que criou a vida, um Deus que nos deu a vida, um Deus que morreu a nossa morte, para que vivêssemos eternamente contigo. Por isso, perdoa todo o corpo, Pai, e nos abençoa sempre, nos amando, nos exortando, nos corrigindo, nos disciplinando, porque o Senhor só disciplina a quem ama. Que assim seja, no nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém. O pessoal vai sendo servido agora. Aleluia. Amém. Jesus Cristo, sentado à mesa com seus discípulos, e na sua última ceia, antes de vencer a cruz do Calvário, ele disse no capítulo 11, no verso 23, porque eu recebi de Deus o que também vos ensinei, que o Senhor Jesus, na noite em que foi traído, tomou o pão e, tendo dado graças, o partiu e disse: tomai e comei, isto é o meu corpo que é partido por vós, fazei isto em memória de mim. Obrigado, Senhor, por podermos celebrar a vida em Cristo Jesus, que é o caminho, a verdade e a vida. Obrigado por este pão partido nas nossas mãos, que agora são entregues nas tuas mãos, para a total santificação e consagração, para que com toda a finalidade espiritual, fazendo em memória a Ti, podemos ser abençoados e separados, santificados deste mundo cada dia mais e mais, aonde o Senhor tem nos construído a vida e o seu propósito a cada um de nós, como edifício do Senhor em construção. Por isso te pedimos a tua graça, no nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém. Podemos participar do corpo de Jesus. Semelhantemente, também, depois de cear, tomou o cálice e disse: este cálice é a nova aliança no meu sangue. Fazei isto todas as vezes que beberdes em memória de mim. O suco de uva,
aqui representa o sangue de Jesus, o sangue de um inocente, aquele que não cometeu pecado e tomou toda a injustiça, todas as nossas transgressões sobre si e derramou até a sua última gota de sangue por amor a cada um de nós. E o cálice representa a nova aliança, que é justamente para quem quer aceitar esta nova aliança, quem quer aceitar esse sacrifício de Cristo da cruz. Obrigado, Senhor, porque nós te aceitamos como nosso único e suficiente Salvador, como o único que deu a sua vida para que todos aqueles que crescem no Senhor não viessem a perecer, mas tivessem a vida eterna. Obrigado, Pai, por esta graça imerecida. E hoje nós celebramos entregando nas tuas mãos, te pedindo a consagração, no nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém. Podemos participar. Nós vamos dar a bênção apostólica, agradecendo a Deus por todas as coisas. A Bíblia diz assim: em tudo dai graças, pois esta é a vontade de Deus em Cristo Jesus. 1 Tessalonicenses capítulo 5. Nós vamos encerrar por aqui, mas a igreja presencial, eu vou pedir que os irmãos saiam dos seus lugares depois da bênção apostólica. Dê um abraço ao seu irmão. Se você errou com alguém aqui da igreja, peça perdão. Dê uma palavra de ânimo para ele. A Bíblia diz que nós devemos nos cumprimentar com ósculos santos. Dê um beijo no teu irmão. Dê um abraço no teu irmão enquanto se vive. Porque enquanto a gente vive, que se beija, que se abraça, que se pede perdão, que olha nos olhos, que diz assim: olha, como eu te admiro. E nós vamos ter esse tempo também para estarmos um tempo junto com a família, o Fernando, a Sabrina, o Lucas, o Ti. Vou fazermos uma oração com eles também, em nome de Jesus. Que a graça do nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo, que o amor de Deus Pai e a consolação do Espírito Santo esteja agora e para todos sempre. Estejam em paz. Que Deus vos dê total paz. Mas antes de terminar, Rúbia, Deus te abençoe, Deus te cubra com todas as sortes de bênçãos. Deus te deixou duas heranças. Ensina essas crianças no caminho onde devem andar, e mesmo quando forem velhas, não se desviarão dele. O Senhor tem um propósito entre o nosso nascimento e o nosso recolhimento. Nada é sem propósito. Hoje você também é uma fortaleza do Senhor por estar aqui também. Que Deus te fortaleça e que você busque a Deus com toda a inteireza do teu coração e faça da tua vida e a vida dos teus filhos a melhor vida que possa existir. Eu declaro hoje sobre esta família inteira que as bênçãos do Senhor e todas as sortes e bênçãos seguirão e multiplicarão, frutificarão esta família de forma sobrenatural. Que assim seja, em nome de Jesus.